Olá, eu sou Francisco Mendes e vamos fazer agora uma análise para o setor de caminhões, com os dados acumulados aí até o mês de julho de 2020 e os impactos da paralisação da crise do Covid-19 nesse importante segmento da nossa indústria. Olhando para o comportamento de mercado através dos licenciamentos, nós vemos que abril e maio, assim como em outros segmentos do setor automotivo, houve uma forte retração no setor de caminhões. Porém, quando a gente olha para junho e a gente vê o grau de crescimento, o que se observa é que houve uma recuperação muito mais rápida no segmento de caminhões, e esse desempenho se repete no mês de julho, com números ainda melhores. O segmento continua dominado pelos pesados, 51% do total em volume, e seguidos aí pelos semipesados, as duas categorias juntas mais do que 3/4 do total de emplacamentos. Esse bom desempenho vem, entre outros fatores, principalmente do bom desempenho do setor agrícola, em especial a exportação de commodities, que continua ainda muito forte. Quando nós tomamos por base a análise cruzando a produção deduzida aí das exportações de caminhões com os licenciamentos, nós temos um perfil de comportamento que segue a mesma tendência, mas tem graus completamente distintos. Quando nós olhamos aqui para o cenário até março, quando cai em abril a produção, ela cai praticamente a zero, né? E ela volta forte em maio, mas num grau tentando recuperar um pouco a demanda, vai forçando a produção em junho e julho, mas correndo atrás dos licenciamentos. Então, isso aqui dá uma característica importante, porque o cenário vivido pela rede de distribuição é diferente do cenário vivido pelas manufaturas, né, que sofreram mais e vão ter que acelerar, porque talvez esta parada no grau que fizeram no mês de abril não devesse ter acontecido, né? Se supôs uma retração muito mais forte do segmento de caminhões, não aconteceu, a recuperação foi muito mais rápida, a indústria foi lenta e agora está correndo atrás do prejuízo. Para se ter uma ideia mais precisa do grau de retração e de recuperação do segmento e em cada categoria de peso, nós fizemos uma análise tomando por base a média do primeiro trimestre. Então, o volume vendido no primeiro trimestre igual a 100. A segunda barra é a média do segundo trimestre, ou seja, abril, maio e junho. Como junho nós tivemos uma recuperação muito forte, quando nós olhamos para essa média de licenciamento, a gente vê que a queda no segmento de caminhões durante esse período, vamos chamar de crise do Covid, ela foi de apenas 12%. Quando a gente compara isso com automóveis, com motocicletas, a queda foi bastante superior a esse patamar. Quando a gente olha para o mês de julho, né, nós vemos um enorme crescimento em relação ao primeiro trimestre, ou seja, houve uma recuperação muito forte, muito rápida, e isso acontece em todas as categorias de peso, né? Algumas com retrações muito pequenas, se nós pegarmos aí os médios com retração de 3%, os semileves com 5%, a que mais teve retração, na verdade, foi a categoria dos leves, mas todas elas com um patamar de recuperação acima de 100, ou seja, acima, no mês de julho, daquilo que foi a média do primeiro trimestre. Esse comportamento ele continua se repetindo quando a gente faz análise por marca. Na verdade, no caso da Iveco, a média do segundo trimestre já foi maior do que a do primeiro trimestre. Pode ser que tenha tido um primeiro trimestre um pouco mais fraco, né? Vamos aí, não chegamos nesse detalhe de análise, mas todas as marcas, também com recuperação acima de 100. Ou seja, na comparação com o período pré-crise, julho foi um mês excepcional. Onde temos aí, talvez, mas que tem pouca significância em termos de volume, são as outras marcas, né? Aí a gente tem algumas marcas que disputam
uma fatia muito pequena do mercado. Essa sim teve uma retração maior, 17% aí do primeiro para o segundo trimestre, e não conseguiram ainda se recuperar. Nas marcas que representam a maior fatia de volume do mercado e que tem uma atuação muito forte nos segmentos mais representativos, como pesados e semipesados, todas as recuperações são acima de 130%, à exceção da Volvo, né, que tem uma recuperação aí um pouco menor e que também teve uma queda acentuada no segundo trimestre. Olhando para as participações de mercado no segmento de pesados, na categoria de pesados, que é o mais importante da indústria, nós temos aí uma característica interessante em termos de mudança de participação, talvez a mais significativa mudança de participação. Quando a gente olha para o cenário de 2019, a Volvo dominou esse segmento com 28%, a Mercedes em segundo com 27%, Scania na sequência e a MAN com 9,7%. Olhamos, olhamos para esse segmento no ano de 2020, até julho, nós continuamos com essa característica de posicionamento, mas uma queda muito acentuada de participação da Scania e um crescimento da MAN. Olhando para as variações em pontos percentuais, o que nós vemos? A DAF crescendo bastante, 2,8%, mas ainda com uma participação relativamente pequena no total. E a Scania é a grande perdedora, com mais de 6 pontos percentuais de variação em relação à participação que tinha em igual período do ano passado. Mercedes e Volvo, elas conseguem ambas crescer e no mesmo patamar, ou seja, mantém mais ou menos a distância que existia entre uma e outra. E a MAN tem a segunda maior ganho de participação, por isso aí encurtando um pouco a distância em relação à Scania na categoria dos pesados. Isto acaba se refletindo na participação no mercado total, continua sendo liderado pela Mercedes, com mais de 30% do mercado, seguido de MAN e Volvo. Mas a distância entre a Volvo e a Scania, ou seja, entre o terceiro e o quarto lugar, ela se alargou bastante, né? A Iveco se mantém à frente da DAF, mas uma diferença muito pequena, e muito mais por conta dos volumes que ela obtém em categorias de peso menores, onde a DAF não tem participação. O forte da participação da DAF é efetivamente nos pesados. Como eu disse, as outras marcas têm uma participação muito pequena, pouco mais de 3%, e representam muito pouco no mercado. Quando a gente fala das expectativas para 2020, falando sempre dos licenciamentos, o segmento de caminhões não permite um único cenário. A gente ainda tem que pensar num cenário duplo para esse setor. Quando a gente olha para os volumes acumulados até julho, nós temos uma retração em relação ao igual período do ano passado de 15%. Então, o primeiro cenário projetado é mais ou menos uma manutenção desse gap em relação ao ano anterior, ou seja, sem haver melhora na recuperação, no nível de recuperação do setor daqui para frente. Ou seja, aquele volume de caminhões perdidos, vamos chamar assim, né, que deixaram de ser vendidos nos meses de abril e maio substancialmente, eles não conseguiriam recuperar. Isso por quê? Porque nós temos uma trava que é a indústria. Se a indústria não conseguir efetivamente acelerar a produção para alcançar o patamar da demanda, talvez efetivamente a gente não consiga recuperar esse gap. Ou seja, mesmo que eu consiga volumes muito parecidos com os que foram no ano passado, daqui para frente a gente não consegue recuperar. Então isso levaria a uma queda no ano em torno de 12%. O segundo cenário, que é o da recuperação da indústria, desse volume perdido, ou seja, daqui para frente ter mês sim, mês não,
mais ou menos o mesmo volume que nós tivemos no mesmo mês do ano passado, nós terminaríamos o ano com uma variação zero, tá? O que seria muito bom se nós considerarmos um período de crise. E este é, para mim, na minha opinião, o cenário mais provável a acontecer daqui para frente. Se você tem alguma dúvida, quer conversar sobre o mercado de caminhões, dá uma ligadinha para mim, meu telefone está aí. Manda um WhatsApp, manda uma mensagem, vai ser um prazer falar com vocês. Espero ter ajudado vocês na tomada de decisões e espero encontrá-los novamente numa análise futura. Obrigado e até mais.